Agora eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial, né? Que vai estar aí encerrando aí com a última palavra para a gente. Queria chamar aqui na frente a Francine. Estendam suas mãos aqui para a vida da nossa irmã, né? Vamos orar ao Senhor pela vida dela. Senhor Jesus, nós somos infinitamente gratos pela tua bondade. O seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, ela nos constrange, Jesus. As formas, Senhor, como o Senhor decide fazer as coisas, como o Senhor faz, a linha pela qual o Senhor escreve todas as coisas, escreve todas as histórias, Pai. Às vezes nós não entendemos, mas hoje, Jesus, nós não queremos entender. Nós só queremos, ó Deus, nos colocar à disposição do centro da Tua vontade e fazer o Teu querer. Por isso, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor Jesus, seja sobre a vida da Francine, sabe, Pai? Derrama o Teu Santo Espírito sobre ela, sabe, Jesus? Encha ela da Tua palavra e que ela possa transbordar essa palavra aqui em espírito e em verdade, e que esse rio jorre e flui na vida de todas essas irmãs que estão aqui, Pai. Que vidas sejam ainda mais transformadas, que haja arrependimento, Senhor Jesus, que haja cura, que haja restauração, que haja perdão, Senhor, que o Teu querer se cumpre, que todas as coisas, ó Deus, elas possam fazer sentido, Pai, mas somente na Tua palavra, Jesus, porque nós cremos, Senhor, que ela tem poder para alcançar lugares no nosso coração, onde a psicologia não alcança, onde a antropologia não alcança, onde só a Sua palavra vai, onde só a Sua palavra faz. Então faz o Teu querer, usa a Tua filha, usa a Tua serva para a glória do Teu santo nome. Nós repreendemos toda a retaliação do inimigo, Pai. Repreendemos, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não vem da Tua parte. Silencia todas as outras vozes na mente das nossas irmãs que não pertencem a Ti. Tira toda a distração, tira todo o sono, todo o cansaço, que ela venha ser despertadas e avivadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e que a Tua vontade se cumpra. Amém. Gente, sabe o que é engraçado? Como Deus é? Eu estava falando com o pastor de vocês ontem que quando as igrejas chamam a gente para falar, as igrejas esperam que a gente vai dar. Mas eu acho que as igrejas esquecem o quanto que a gente recebe. E o quanto que eu recebi aqui, não está escrito, gente. Foi de Deus mesmo. Eu estava conversando com umas das meninas e eu estava falando para elas que eu cresci num contexto muito diferente de igreja. Assim, eu cresci reformada e um reformado, infelizmente, bem assim, ou o nosso jeito ou nenhum jeito. Né? E muito condenador de outras formas de ser igreja, de outras formas de ser cristão, de outras liturgias. E o engraçado é que eu estou nesse processo de... Tá baixo? Vocês estão me ouvindo no fundo? Tá bom, que eu falo muito baixinho. E eu estou nesse processo de sair desse meu legalismo que foi herdado, e eu achei que eu já estava bem. Mas aí Deus, nos últimos meses, desde setembro, Ele está me chamando a ir em igrejas só pentecostais, ou de nome, ou de liturgia. E é muito engraçado, porque alguns anos atrás, se você tivesse falado tanto da presença do Senhor, que eu ia sentir em igrejas pentecostais, eu teria falado, não. E, enfim, é maravilhoso como Deus faz. E hoje, durante a oração aqui, de cura, eu fui muito, muito, muito ministrada pelos testemunhos das irmãs. Aliás, agradeço, queria ter agradecido cada uma das três pela vulnerabilidade de compartilhar suas histórias. Não é fácil, mas eu fui muito ministrada. E aí a gente estava fazendo a oração, e eu estava orando ali, eu estava de joelhos e estava orando em silêncio. Ninguém estava me ouvindo, estava orando, obrigada. Estava orando na minha cabeça só. E aí a irmã, que eu esqueci o nome, que estava aqui ministrando, ela leu um dos meus versos preferidos, de Manso e Humilde, onde Jesus promete descanso. E eu estava orando e eu falei, Senhor, não tem descanso, eu não estou sentindo descanso, faz tempo já. Que não estou sentindo o teu descanso, e eu estava orando ali em silêncio. E eu falei, Senhor, cadê o descanso que o Senhor me prometeu? De alma mesmo. E aí a irmã Marisa, que eu tive o prazer de conhecer nessa viagem, ela veio orar por mim. E aí ela sentou e falou, Fran, o pai está mandando você deitar aqui no meu colo. E eu deitei no colo dela.
e eu fiquei ali. E Deus estava falando, tá aqui o descanso. Então, vocês acham que vocês trazem palestrante lá dos Estados Unidos para ministrar para vocês, mas é vocês que ministram para a gente. E glória a Deus por isso. Isso é ser corpo. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu confesso que eu lutei bastante com a palavra de hoje. Eu lutei bastante com o Espírito, porque ele falou para mim que era para eu falar em Romanos 12. E eu falei, não, o Espírito, o senhor entendeu errado. Romanos não é para mim, não. E ele falou, não é Romanos. Eu falei, Espírito, mas o senhor está entendendo que elas estão aqui desde as 9 da manhã? E o senhor quer que a última palavra seja em Romanos? Ele falou que é. Então, irmãs, eu peço que vocês liguem aí o último gás que vocês tiverem, porque a gente vai expositivamente olhar Romanos capítulo 12, dos versos 3 a 6. Porque o Espírito manda e obedece quem tem juízo, né? Então, eu acredito que para a gente falar da nossa identidade enquanto mulheres, para a gente falar sobre a gente voltar ao jardim, a nossa essência de quem nós fomos criadas para ser, a gente não pode ignorar a nossa identidade enquanto corpo de Cristo, enquanto irmãs, enquanto igreja. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos ler a nossa passagem e aí a gente vai orar. Romanos 12, de 3 a 6. Palavra de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, que é o nome dessa igreja, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus, que privilégio para mim conhecer todos os caminhos que o Senhor aplanou para que eu pudesse estar aqui. E o Senhor conhece o meu coração, como foi difícil para mim. Como foi difícil para mim deixar a véspera em casa. Como foi difícil para mim voar. E o Senhor me trouxe até aqui, Deus, até essa igreja abençoada, em que eu pude conhecer tantas mulheres que te amam tanto. E eu pude ouvir as vozes delas te adorando. E eu pude ouvir as vozes delas orando por mim. E eu pude orar por elas. E Deus, como foi providencial o Senhor ter me trazido até aqui. Egoisticamente, Deus, eu creio que o Senhor fez tanto por mim nessa viagem. E Pai, como é maravilhoso ver que aquilo que o Senhor tem me ensinado de maneira prática enquanto eu estou aqui, sobre ser corpo, sobre estarmos juntas em meio às nossas diferenças, sobre amarmos umas às outras, orarmos umas pelas outras, sobre nós juntarmos os cacos quebrados umas das outras. E é exatamente a palavra que o Espírito colocou no meu coração desde lá no Minnesota, meses atrás. Deus, é assim que o Senhor age, nós nos constrangemos. Nós nos constrangemos com a Tua graça. Nós somos tão imerecedoras. Deus, eu abro a Tua palavra ciente da responsabilidade que é. E eu te peço que o Senhor abra os ouvidos dessas irmãs para ouvirem não a minha voz, mas a Tua voz. Que todos os olhos estejam em Ti nessa noite. E que o Senhor fale através e principalmente apesar de mim. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e amado. Amém. Como eu falei para vocês, a gente vai olhar para essa passagem expositivamente. Isso quer dizer que a gente vai ficar nela, a gente vai acampar nela e a gente vai ver o que ela tem para dizer para nós. E a gente tem 3 pontos nessa passagem, aí a gente termina, tá bom? Eu vou passar o mais rápido possível, de maneira a fazer jus à passagem ainda assim, tá bom? Nosso primeiro ponto vai ser que Deus se importa com o coletivo e Ele se importa com o indivíduo. Nosso segundo ponto. Nós vamos ver o que é que significa nós estarmos em Cristo
e ao mesmo tempo nós estarmos umas nas outras. E o nosso terceiro ponto, finalmente, nós vamos ver que Deus se alegra na nossa diversidade. Vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender o contexto dessa passagem. Eu sei que eu tenho algumas frutíferas minhas aqui. Levanta a mão se você é frutífera minha. Oh, coisa boa. As frutíferas sabem que... frutíferas eu vou falar para vocês no final, é o meu ministério de ensino da palavra. Mas eu gosto muito de olhar para a palavra de Deus como um livro que precisa ser entendido no seu contexto, né? Porque senão a gente sai lendo aqui. Não sei se vocês já tinham, quando eu estava crescendo, eu tinha aquela caixinha de promessas, que você abria, tirava um versículo, e aí você era profetizado ali no seu dia aquele versículo. E amém, Deus usa a caixinha de promessas. Mas eu acho importante também a gente entender contexto de passagem, para que a gente não tire aplicação para a nossa vida que Deus nunca falou, e acabe prometendo para nós o que Deus nunca prometeu. Então, vamos entender a passagem aqui de Romanos, tá? Primeiro, a gente precisa saber que a carta aos Romanos ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nunca tinha ido à igreja de Roma. Ele não conhecia, assim, cara a cara os irmãos de Roma. Ele apenas escutava o que outros irmãos que visitavam a igreja contavam para ele. E aqui a gente já pode parar para pensar sobre o autor dessa carta, o apóstolo Paulo. Outra coisa que eu ensino nas frutíferas é que a gente precisa entender não só quem escreveu o texto que a gente está lendo e estudando, mas para quem que ele escreveu. Então, a gente vai ver os dois pontos. A gente vai ver quem é o autor e quem é a audiência original. No caso de Romanos, o autor é Paulo, um homem que inicialmente era zeloso de uma vida de fariseu, zeloso da lei judaica, um judeu de judeus, como ele mesmo se chamava. Alguém que perseguia os cristãos em nome da fé dele. E depois de ter um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco, Paulo é chamado para pregar o evangelho a quem? Aos gentios. O judeu de judeus, que acreditava que somente os judeus tinham a promessa de Deus, que somente os israelitas, ali desde Moisés, os filhos de Abraão, podiam ser chamados filhos de Deus. É aquele que Deus chamou para ir pregar aos outros que não eram judeus e dizer o evangelho é para vocês também. O homem que odiava os cristãos, agora como cristão. E não somente isso, o homem que vivia pela causa dos judeus, agora pregando aos gentios. E é importante isso para nós, porque como a gente está vendo, a gente quer falar hoje sobre justamente essa unidade na diversidade que o cristianismo propõe. E eu creio que Paulo seja perfeitamente a personificação disso. Ele que aprendeu a ser humilde e aprendeu a pregar aos seus irmãos que eram diferentes e a dizer que eles também têm lugar na mesa de Deus. Agora, a segunda parte importante para nós, para o nosso tema aqui, é a audiência original dessa passagem, que a gente sabe são os romanos, a igreja de Roma. A igreja de Roma ela era inicialmente composta tanto por gentios convertidos ao cristianismo, ou seja, pessoas que não eram da descendência de Abraão, ali de Israel, e também judeus convertidos ao cristianismo, fora do judaísmo, agora ao cristianismo. E aí o que acontece? O imperador Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma em certo período histórico. Então, os judeus daquela igreja, imagina que metade da igreja, ela é expulsa, e aí ficam só os gentios. E 5 anos depois, quando o imperador permite que os judeus voltem, a igreja se mescla agora numa bagunça de gentios que, por um lado, vão dizer a liberdade em Cristo, e judeus que vão dizer, não, a gente tem que continuar seguindo a lei mosaica, a gente não pode comer porco, a gente tem que fazer circuncisão dos gentios que se convertem. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja completamente dividida. Uma igreja que estava defendendo a lei mosaica, falando que não precisava. E quando a gente entende esse contexto, e para quem que Paulo escreveu essa carta, eu creio que essa passagem fica muito mais clara. Porque Paulo está defendendo a unidade da igreja, enquanto ele também permite a diversidade dentro da igreja. Então, a gente não vai fazer um estudo completo da carta aos Romanos, por motivos de, 1, tempo, 2, eu não tenho a menor qualificação para isso. Mas a gente pode estudar somente essa passagem e ver o que é que Deus tem para nós aqui. A gente precisa entender que o capítulo 12, Romanos tem 16 capítulos. E no capítulo 12, Paulo já construiu muito do seu argumento para chegar até aqui.
Então, nos 11 primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo está construindo o seu argumento de que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus nos capítulos de 1 a 4, nos capítulos de 5 a 8, o Evangelho cumpre as promessas de Deus a Israel, nos capítulos de 9 a 11, o Evangelho fala sobre uma nova humanidade. E aí ele chega aqui, baseado em todos esses argumentos que ele fez, teológicos, apostólicos, doutrinários, ele chega na parte final de Romanos para dizer que o Evangelho, ele precisa trazer unidade dentro da igreja. É aqui que a gente se encontra, é aqui que a gente vai acampar. Então vamos focar, depois de ver o contexto geral, na passagem em si. Nosso primeiro ponto. Deus se importa com o indivíduo, enquanto ele também se importa com o coletivo. Eu amo que o apóstolo Paulo, ele faz um sanduíche da graça aqui. Ele começa a passagem com, de acordo com a graça que me foi dada, e ele termina com, de acordo com a graça que nos foi dada. Para mim, isso prova que o Senhor nos vê tanto enquanto pessoa, quanto enquanto igreja. Alguns meses atrás, eu tive o privilégio de ensinar as minhas frutíferas no livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele é tão claro sobre isso, porque a gente viu Deus enquanto a sua preocupação com a nação de Israel, com os exilados ali na Babilônia no geral. E aí o livro faz um zoom na pessoa de Daniel e na pessoa dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a gente vê naquele livro como Deus se importa com o coletivo do seu povo. E Ele se importa igualmente com o individual do seu povo. Amadas irmãs, Deus, Ele vê a igreja brasileira como um todo. Ele tem planos para a igreja brasileira como um todo. Ele tem planos para a igreja dele no mundo como um todo. Mas Ele também vê e Ele também tem planos para a Igreja Batista em Cristo especificamente. E Ele tem planos para você, de forma completamente específica. Ele vê você, cada detalhe de quem você é. Ainda que você ache que você está se escondendo, ainda que você ache que ninguém mais te vê. Deus vê você, Ele vê a Igreja Batista em Cristo, Ele vê as irmãs aqui e as outras igrejas aqui representadas, mas Ele vê também você. E somente Ele realmente conhece quem você é. Toda vez que a gente ora, nós fazemos uma paráfrase da nossa alma. Tem um poeta que diz isso. Quer dizer, quando a gente ora, a gente tenta dizer para Deus o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. Mas é só uma paráfrase do que realmente está dentro de nós. E só Deus consegue ver exatamente o que é que você está vivendo. E não se engane, Ele vê. Cada problema, cada alegria, Ele está vendo. Quando o seu filho está doente, quando o seu filho dá os primeiros passinhos, Ele está ali com você. Ele te vê em cada detalhe mais mundano da tua vida. E eu creio, para mim, isso é um motivo de grande descanso. Que Deus me vê, Francine. Mas Ele vê também a igreja aqui em Belo Horizonte. Ele vê também a igreja do Rio de Janeiro, que eu sei que está aqui representada. Qualquer outra igreja que esteja aqui representada. Ele vê esse coletivo de mulheres. E Ele deu graça a vocês, não somente enquanto indivíduos, mas Ele deu graça a vocês enquanto esse coletivo, essa igreja local da qual você faz parte. É através de você enquanto indivíduo e de você dentro da tua igreja que Ele vai expandir o reino. Ele quer usar você, mas Ele quer usar você também enquanto igreja. Eu não quero que você deixe essa verdade escapar à sua atenção. O inimigo, ele ama nos mentir para nós e dizer que nós somos uma ilha, que a gente consegue vencer as batalhas espirituais sozinhas. Mentira. Ninguém ganha guerra sozinha. Ninguém é ilha. Essa é uma mentira do inimigo. O reino de Deus, ele é feito do coletivo. Deus quer te usar enquanto indivíduo? Sim. Nos lugares em que só você pode ir, que mais nenhuma irmã aqui pode ir. Mas Ele quer usar vocês enquanto igreja. E eu creio que a gente tem perdido a noção disso. Acho que nós precisamos ir e expandir o reino enquanto igreja. Esse é o nosso primeiro ponto. Deus vê o indivíduo e Ele vê o coletivo. Nosso segundo ponto da passagem de Romanos 12. Nós estamos em Cristo, ao mesmo tempo em que nós estamos umas nas outras. Essa ilustração de corpo é uma ilustração que o apóstolo Paulo ama usar. Ele usa não somente aqui na carta aos Romanos, mas ele também usa nas cartas aos Coríntios e na carta aos Efésios. Enquanto pedagoga, eu amo o quão didático o apóstolo Paulo era. Porque essa ilustração do corpo, ela é multifacetada nas suas possibilidades de ensino. A gente pode ver, em primeiro lugar, como o nosso corpo físico não é nem só pé, nem só cabeça. Assim também a igreja de Cristo, ela tem vários membros diferentes.
Você é pé, mas eu sou mão. Se nós fôssemos todas pés, o nosso corpo não funcionaria, não seria efetivo. Mas para além disso, nós vemos também que nós precisamos umas das outras. Porque se eu deceparo a minha mão não funciona sozinha, ela precisa estar conectada ao corpo. Você, amada, sozinha, não funciona para o reino. Não funciona mesmo. Eu sei que a gente tem um movimento agora dos desigrejados, das pessoas que dizem, eu não preciso da igreja porque a igreja me machuca, eu não preciso da igreja porque a igreja falha, eu não preciso da igreja porque lá vem mais um escândalo de abuso, de pastor que caiu em adultério. Amada, enquanto você estiver na igreja de Deus, a igreja de Deus vai ser imperfeita. Enquanto eu estiver na igreja de Deus, ela vai ser imperfeita. Não espere perfeição na igreja, para crer que a igreja ela é o corpo de Cristo e que nós precisamos umas das outras. Se você decepar a mão, ela não funciona sozinha. Veja o que o verso diz. Diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Especificamente significativo para vocês esse nome, né? Essas duas palavrinhas, elas têm tanto significado teológico, tanto significado prático. Estar em Cristo significa que nós somos salvos, sim, mas não significa somente que nós somos salvos. Significa que tudo que nós podemos ser, que Cristo é, nós seremos. Tudo que nós podemos ter, que Cristo tem, nós teremos. Eu vou repetir, eu vou explicar. Tudo que Cristo é, que nós podemos ser, nós somos. Tudo que Cristo tem, que nós podemos ter, nós temos. Eu digo que nós podemos ter ou ser, porque nem tudo que Ele tem e é, nós podemos ser. Nós nunca seremos divinas. Nós nunca seremos oniscientes, onipotentes. Aquilo que os teólogos chamam de as características não comunicáveis de Deus. Aquilo que somente Deus pode ser. Mas há muitas características comunicáveis de Deus. Muito que Cristo é, que nós podemos e devemos ser. Eu creio que a primeira coisa que Cristo tem, que nós temos nele, é o Espírito. Quando o Senhor Jesus ascende e Ele envia o seu Espírito, a gente falou isso ontem, Ele diz, é melhor que eu vá, para que o Espírito venha. O Espírito é nosso em Cristo. E glória a Deus por isso. O Espírito traz com Ele também outra coisa que nós podemos ter em Cristo, que é o fruto do Espírito. Talvez você saiba de cor, seja uma melhor cristã que eu vou ler. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu não sei você, mas eu luto com todos esses, absolutamente todos esses. Mas é promessa, amada, o fruto do Espírito já é teu. O fruto do Espírito já é nosso em Cristo. Aquele específico que você acha impossível você ter, domínio próprio talvez, paciência, alegria, ele já é teu em Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3. Portanto, ninguém se glorie em homens. Esse verso é tão profundo. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja qualquer líder, pastor, influencer. Seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Escuta esse verso. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Amada, se a gente vivesse à luz apenas desse verso, quão diferente seria a nossa vida. Tudo é nosso. Tudo que Cristo é, que nós podemos ser, nós somos. Tudo que Cristo tem, que nós podemos ter, nós temos. Isso quer dizer que nós somos recebedoras de tudo que o Pai dá ao Filho. Isso significa que nós somos eternamente aceitas, eternamente vistas, eternamente compreendidas, eternamente amadas. Se você não lembrar de mais nada do que eu falar essa noite, eu quero que você se lembre disso, porque você está em Cristo, como diz esse verso. Quando o Pai olha para você, Ele diz, tu és minha filha amada em quem eu tenho prazer. O amor que o Pai tem pelo Filho é o amor que Ele tem por nós, porque nós estamos no Filho. Isso significa que Ele nunca, jamais deixará de nos amar, porque Ele nunca, jamais deixará de amar o Filho.
Não importa o quanto você acerte ou o quanto você erre. Não importa quantas horas você está catalogando de serviço na igreja ou se você tem se afastado da igreja. O amor de Deus não muda. Mas Ele nos chama aquilo que nós podemos ter em Cristo. Nós devemos buscar ter. Agora, igualmente importante nessa passagem é que não somente nós estamos em Cristo, mas nós estamos em Cristo juntas. O versículo diz assim também: em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vou fazer uma pergunta bem pessoal. Amada, tem alguém nesse salão que você não gosta? Tem alguém na Igreja de Cristo como um todo que você não gosta? Vou te falar uma verdade. Você vai ter que ficar com essa pessoa para sempre na eternidade. Irmãs, não trivializem a igreja. Não brinquem de ser igreja. Não tratem a igreja como um templo, como um clube, como um lugar que eu vou para fazer amiga. O corpo de Cristo é de Cristo. Isso não é brincadeira. A igreja de Cristo. Nós não somos somente membros do corpo de Cristo, mas esse verso diz, nós somos membros uns dos outros. A ideia é, eu sou mão, você é meu braço. A gente pensa tanto como é que a gente pode, enquanto igreja, abençoar o mundo, mas será que a gente tem pensado como é que a gente pode, de forma individual, usar os nossos dons que o Espírito nos deu para abençoar a nossa irmã? Não é só lá fora que a gente abençoa, não é só para fora que Deus nos dá dons. Como é que você pode, com os seus dons, a sua individualidade, abençoar a sua irmã? E olha que incrível, eu creio que a nossa conexão com os outros irmãos, eu creio que a nossa conexão com as outras partes do corpo de Cristo nos ajuda a ver quem nós somos melhor. Eu creio que nós somos como um prisma. E cada irmã em Cristo, ela joga luz de um lado do prisma. E a gente vai se conhecendo melhor conforme a gente vai vivendo em comunidade. Amadas, o Senhor Jesus Cristo disse na sua oração sacerdotal de João 17, logo antes da cruz, Ele ora e Ele diz o quê? Ele diz que o mundo saberia que Ele é de fato o Filho de Deus por causa do quê? Não é por causa da nossa oratória. Não é por causa do tamanho do nosso templo. Não é por causa do tanto de oferta que a gente dá. Não é por causa do nosso voto na esquerda ou na direita. Ele diz que o mundo vai saber que Ele realmente é o Filho de Deus por causa do amor que nós teremos umas pelas outras. Pelas irmãs da igreja, amada. Isso é muito forte. Ajude a derrubar as barreiras que não pertencem no reino de Deus. Eu poderia fazer uma palestra só sobre isso, mas o meu ponto aqui é esse. Onde Deus criou pontes, não ouse criar muros. Onde Deus criou pontes, não seja você que vai ousar criar muros. Se Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer você, irmã da mulher ao seu lado, não ouse criar muros entre vocês. Não desonre o sacrifício do Filho de Deus, criando picuinhas dentro da igreja. Isso é muito sério. Onde Deus criou pontes, não seja você a criar muros. Em terceiro e último lugar, Deus se alegra na nossa diversidade. O verso termina assim: nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Por que nós somos diferentes? É por causa da graça de Deus. Irmãs, as diferenças entre os judeus e os gentios, que era a audiência original dessa carta, elas eram diferenças muito mais profundas do que as nossas. Elas eram diferenças culturais, políticas, étnicas. As nossas diferenças são tão menores em relação às deles. As nossas diferenças são de personalidade, sobre homeschooling, o quanto de tela que as crianças deveriam ter, o quanto de açúcar que deve comer, que tipo de roupa que pode pôr, que tipo de batismo que tem que ser, se pode falar a língua, se não pode, se pode ser pastora, se não pode. São tão menores, relativamente, em relação às diferenças da audiência original do apóstolo Paulo. E os judeus e os gentios da igreja de Roma precisavam aprender
que eles eram diferentes por causa da graça de Deus. Irmãs, você precisa aprender o mesmo. O mesmo Espírito de Cristo que empoderava judeus e gentios a serem família, empodera você e a tua irmã, que tem diferenças tão menores, a serem família. Esse mesmo Espírito de Cristo que habita em você te permite restaurar relacionamentos que parecem impossíveis de serem restaurados. Mas saiba disso, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu Romanos é o mesmo apóstolo que escreveu: não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros. E ele também escreveu que o amor é paciente, que o amor não condena, que o amor não é orgulhoso. Ou seja, ele sabia o quão difícil é o trabalho do amor. A gente não ama simplesmente quando a irmã está lá falando, quando a irmã está apertando os botões que nos machucam, pondo o dedo na ferida. É o trabalho do amor. A gente escolhe amar. A gente escolhe perdoar. A gente escolhe ver o melhor. A gente escolhe assumir o melhor daquilo que ela disse. E a gente escolhe pedir perdão e aceitar o perdão pedido. Veja que conclusão profunda que o apóstolo traz na continuação desse verso. Ele diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, porque aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Os judeus que amavam a lei, que amavam se orgulhar, que eles eram aqueles que receberam a lei. Paulo estava dizendo: seu amor aos seus irmãos gentios, não judeus, é que prova que você realmente tem a lei. Isso era muito forte para eles e precisa ser muito forte para nós. Se a gente não está amando as nossas irmãs e a gente está batendo no peito, olha como eu sou cristã, a gente está sendo tão hipócrita, tão hipócrita. Se a gente consegue amar as mulheres lá de fora, se a gente vai e faz os projetos sociais que a igreja promove, e a gente tem tanto amor em evangelizar, mas a irmã que está aqui do meu lado, eu não consigo nem olhar, quanta hipocrisia. Eu quero falar rapidinho com aquelas que, como eu, lutam contra o pecado do legalismo, como eu falei um pouco para vocês. Os capítulos finais de Romanos são argumento após argumento de Paulo, dizendo que nós não podemos deixar assuntos secundários dividir a igreja de Cristo. E eu não sei você, mas eu tenho visto uma igreja tão dividida. E não é só aqui no Brasil, não, lá nos Estados Unidos também. A gente está vivendo tempos tão polarizados. E a política de fora da igreja está entrando na igreja e criando rachaduras, está criando divisões. Eu não estou falando só de política de fato mesmo, quem você vota, não. Eu estou falando de coisa pequena. Como eu disse, nossas visões sobre maternidade, sobre vestimenta, sobre casamento, sobre entretenimento. Visões doutrinárias, como eu falei, secundárias à fé. Deus tem pesado o meu coração sobre isso, especialmente nessa minha viagem ao Brasil. É isso que Ele tem me mandado falar. Eu estou num processo de escrever um livro sobre isso, que está sendo muito doloroso. E o livro vai se chamar Legalista em Recuperação. E é a minha história de recuperação fora disso, de criar esses legalismos, de falar para as minhas irmãs: não é cristã porque X, não é cristã porque não faz como eu faço. Eu quero falar com você que talvez se sinta dessa forma também. Que talvez tenha criado leis que não são leis de Deus. E tem colocado esses pesos nos ombros das suas irmãs. Amadas, os pesos que Cristo morreu para tirar do ombro da sua irmã, não ouse colocar de volta no ombro dela. Eu falei ontem para vocês, que no meu livro, eu falo sobre como nós somos um jardim florido. Nós somos tão diferentes. O mesmo Deus que criou todas essas flores diferentes aqui, na sua beleza, na sua diferença de cor, na sua diferença de tamanho, é o mesmo Deus que criou a gente. Como é que a gente pode admirar, louvar a diversidade das flores e falar para a sua irmã: tem que caber na minha caixinha sim, tem que ser o meu padrão de feminilidade, tem que ser tal roupa, tem que ser tal estilo, tem que ser tal música, tem que ser... Não tem que ser. Tem que ser em Cristo, tem que ser como Cristo, tem que crer na divindade de Cristo, tem que crer no Evangelho. As questões secundárias, amadas, elas são secundárias por um motivo. A gente debate em amor, a gente conversa, olha, essa exegese que eu fiz desse texto, é por isso que eu não creio nisso, é por isso que eu não creio naquilo. Mas criar rachadura no corpo de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. O relato bíblico, ele nos mostra coloridos de mulheres, e eu acho tão bonito, a gente vê a coragem, a liderança de Débora.
A gente vê a força e a obediência de Ruth. A gente vê a submissão e a introversão de Maria, a mãe de Cristo. A gente vê a força e a obediência de Ruth, eu já falei. A gente vê a coragem de Esther, a intelectualidade de Priscila, o serviço de Febe. E tem tantas e tantas outras. A influência de Lídia. Deus criou mulheres diferentes. Ele quer mulheres diferentes. Eu creio que essa passagem nos ensina isso, que Deus se alegra na nossa diversidade. Não pegue a criação de Deus, que é tão colorida, e tente reduzir ela a uma cor só que você inventou para ser a cor da mulher cristã. E agora eu quero falar com você que talvez por outro lado se sente menos que, por qualquer motivo que seja, se você for solteira, divorciada, mãe solo, ou qualquer outro motivo que faz você se sentir menos que as suas irmãs. Amadas, eu creio que esse verso, essa passagem de Romanos, ela nos prova que não existe uma pessoa nesse salão que não tenha um chamado, uma contribuição a fazer pela graça, por Cristo, ao reino de Deus. Você não está nesse planeta por acidente. A gente tem falado isso tanto nessa conferência. Não acredite em si mesma, amada, acredite em Deus e no que Ele diz sobre você. E o que Ele está dizendo pelo apóstolo Paulo nessa passagem é que nós temos diferentes dons. Ele não está falando se tivermos, Ele está falando nós temos. Nós temos, você tem dons. Quer você saiba quais eles são ou não, quer você esteja usando eles ou não, você tem. Você vai acreditar na palavra de Deus que está dizendo que você tem dons que precisam ser usados para a edificação das suas irmãs e para a expansão do reino? Ou você vai acreditar na mentira de Satanás que você é a cristã exceção, que não tem dom nenhum para contribuir no reino? Amadas, a sua igreja precisa de você. Essa igreja precisa de você. A sua igreja da qual você faz parte, ela precisa de você. A sua cidade precisa de você. Esse país precisa de você. Não porque você é incrível, pelo contrário. Mas porque na tua fraqueza que Cristo é forte. E porque Ele te deu o dom, pela graça. Eu não sei qual é o teu dom, mas Ele te deu com certeza. Deus não me deu o dom de cantar. Misericórdia. Então não vou tentar cumprir esse papel. Mas eu creio que se Ele me deu o dom de ensinar a palavra e eu não fizer isso, Ele vai requerer de mim, porque é algo que Ele me deu para ser usado, não é para ser cavado e escondido, não, irmã. Eu não sei qual o dom que Ele te deu, mas para de fugir de usar o dom. Eu termino essa mensagem com os versos que seguem esses que a gente estudou aqui em Romanos 12. O apóstolo Paulo diz o seguinte para os irmãos de Romanos, e ele diz ainda hoje para nós: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se umas às outras com amor fraternal, amor de irmã mesmo, de sangue, amor de família. Prefiram dar honra umas às outras mais do que a vocês mesmas. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Vamos orar, irmãs. Deus amado, é a Tua palavra, Deus. Não tem para onde a gente fugir, Deus. O Senhor nos disse que o Senhor nos fez corpo. Eu não sei qual é a situação na igreja aqui. Eu não sei qual é a situação de cada igreja representada aqui. Deus, eu sei a situação da minha igreja. E eu sei que é tão difícil ser corpo. É tão difícil aceitar as diferenças. Quanto mais louvar as diferenças. Mas, Pai, eu creio que a Tua palavra diz que é nas diferenças que nós mostramos que nós podemos amar de verdade, porque é muito fácil amar quem é como nós, Deus. Mas assim como o Senhor chamou nos 12, assim como o Senhor Jesus Cristo chamou entre os seus 12, homens tão diferentes, homens que se odiariam de acordo com a cultura do tempo, assim como Ele mandou que esses homens fossem irmãos, e eles aprenderam a ser. Deus, eu creio que o Senhor chama cada mulher aqui a ser e a aprender a ser irmã com aquela que ela tem maior dificuldade. Nos ajuda, Deus. Se não for o Teu Espírito, a gente não consegue ser igreja. É a Tua igreja, Deus. É a igreja de Cristo. Como Ele zela pela noiva.
Deus nos permita zelarmos pela noiva, a não brincarmos de sermos igreja, a não trivializarmos sermos igreja. Nos ajuda, Pai. Eu sei que os corações hoje foram desafiados, mais do que encorajados. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha com um bálsamo, não para deixar culpa cair nessas irmãs. Pelo contrário, não há mais condenação. Mas para que aqueles pecados que estavam escondidos, para que aquelas picuinhas que precisam ser resolvidas, que elas sejam trazidas à luz, para a glória do Teu nome. E que nenhuma culpa caia, mas que perdão seja liberado. Eu te peço essas coisas no poder de Cristo Jesus. Amém.